Olá, meus amigos que nos acompanham no canal. Hoje estaremos fazendo um vídeo diferente, sobre mensagens cristãs. Então, o objetivo também nosso é estar propagando a palavra de Deus, por meio de mensagens cristãs. Não seria propriamente dito uma pregação, mas sim uma mensagem cristã para a nossa reflexão, e espiritualidade cristã. O texto que eu vou basear hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20, para a nossa meditação e também em enlevo espiritual. Então você que também nos acompanha dos vídeos de moedas raras, ou mensagens cristãs, você pode estar também nos acompanhando nessa reflexão e mensagem cristã baseada na Bíblia, Diz assim o texto sagrado no versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, diz a palavra: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, um texto bastante clássico, bíblico, bastante clássico no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante, a respeito da grande comissão, ao qual Jesus, nos comissionou para então estar pregando as boas novas, as boas notícias, as boas novas referente ao Evangelho, a palavra de Deus, Então, até mesmo muitas igrejas, desacreditam no poder de Deus, Não tem fé, não tem esperança, Mas a palavra de Deus, ela em si própria já é vida, Tanto que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo é a palavra de Deus, Quando Ele estava no mundo, Ele era a palavra, o verbo de Deus, que se fez carne. Ele era a palavra viva ali, habitando entre nós, quando Ele esteve nesse mundo, cumprindo o seu ministério. Hoje, Jesus também se faz presente através da sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. E através do poder do Espírito Santo, Ele está conosco, Porque a Bíblia diz que Ele não nos deixaria órfãos, Mas vamos meditar um pouco aqui nessa reflexão, no versículo 15, para nós entender. Diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quer dizer, a todos os povos, nações e línguas, etnias, enfim, todos os povos, Diz também a palavra no Evangelho de Marcos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aí está uma pauta para nós meditar. É simples o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela é muito simples e clara. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Porém, veja bem, há uma pauta aqui, porém, é uma condição, Porém, diz a palavra, mas quem não crer será condenado. Então, não é nós que julgamos, não é nós que condenamos, ou temos o direito de condenar ou julgar, mas sim a palavra de Deus que naquele dia há de salvar ou condenar. Então há muita discórdia, até mesmo no meio cristão, sobre temas assim, Às vezes briga de placa contra placa, denominação contra denominação, até mesmo no meio cristão existe esse tipo de coisa. Mas o que se deve levar em foco
não é aquela guerrilha entre placa, aquela guerrilha entre denominação, como se fosse Ernesto Che Guevara, um ditador ou coisa assim desse tipo. O que se deve levar em consideração é que nós, como igreja, nós temos um papel, uma missão a cumprir. E esta missão está baseada no ID de Jesus, né? Mas veja bem, versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então veja bem, estes sinais seguirão aos que crerem. Então, porque muitos não recebem este poder? Porque muitos não têm a manifestação deste poder, sendo que Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Então muitos não têm a manifestação deste poder, até mesmo cristãos de muitos anos, longa data, tanto no meio pentecostal, neopentecostal, tradicional histórico, até mesmo dentro das comunidades. Porque o homem, desde que é homem, seja homem ou mulher, ele é humano, ele é falho, ele é pecador. Ele será pecador em qualquer movimento, seja tradicional histórico, pentecostal clássico, neopentecostal, ou mesmo numa comunidade evangélica, ou mesmo em outros segmentos cristão, católico, ou neo-ortodoxo, ou mesmo outros segmentos cristãos, né? Porque o homem é pecador desde o princípio, né? E se não é a graça de Cristo, nós sem Ele não podemos nada. Então vale lembrar, meus irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja, mas nós como igreja somos o seu corpo. Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, aonde está as mãos? Aonde está os pés, senão no corpo? Então, cabe a nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, exercer o nosso papel. Porque as mãos literalmente estão no corpo, os pés, de igual forma, literalmente, estão no corpo. Ao qual Cristo é o cabeça da igreja, e nós sem Ele, sem Cristo, não podemos fazer nada. Assim como Cristo também não fará nada até que nós nos disponibilizemos a fazer algo a respeito. Mas veja bem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então Jesus disse, em meu nome. Essa autoridade, ela deve estar na vida de todo cristão. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então não se trata somente de uma promessa, ou somente de um dom, mas se trata da questão da fé, né? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Cristo, ele já nos delegou autoridade e poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. O que acontece muitas das vezes é que a igreja ela tem sido falha na compreensão dos mistérios divinos a respeito do Espírito Santo, a respeito do assunto de autoridade e até mesmo sobre a fé, bem como assunto sobre cura divina. Mas a palavra de Deus ela é enfática ao dizer: não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então este poder é nos dado pelo Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Ora, veja bem, ora o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu, quando no momento da ascensão, né? Ele foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, né? E eles, tendo partido, eles quem? Os discípulos, né? Aqueles primeiros discípulos, né? Os cristãos da época, os apóstolos, e todos os discípulos envolvidos em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos. Então, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, naquele tempo, irmãos, não havia muitos recursos, né, como tem hoje. Não havia internet, não havia televisão, não havia rádio, não havia meios de propagação eficazes ao qual nós temos hoje, em pleno século XXI, né? Mas aqueles primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos e os demais outros cristãos ganharam todo aquele mundo antigo
praticamente para Cristo, para Jesus. O mundo antigo conhecido como Europa, ali, Ásia, Mediterrâneo, várias nações antigas como Roma, como Grécia, por exemplo, né? África, regiões da África, do norte da África, do Egito, né? Antioquia, por exemplo, né? Foram todos ganhos por aqueles primeiros cristãos. Então hoje a igreja ela se gaba de muitas coisas, porém não tem este mesmo poder e não tem esta mesma autoridade. Tenho visto isso por várias igrejas, várias denominações, né? Não que nós sejamos melhor, né? Na verdade, nós não somos melhores do que ninguém. Mas devemos estar aptos, plenos do poder de Deus para ter uma resposta ao mundo. Porque veja bem, hoje em pleno século XXI, com rádio, internet, televisão e todos os meios de comunicação eficaz, a igreja nem sequer alcançou, vamos assim dizer, o mínimo que se devia alcançar. Porque vivem discutindo, por exemplo, questões doutrinárias, doutrinas, questões sobre teologia, hermenêutica, exegese, homilética e tantas outras questões, né, doutrinárias, e se esquece do principal, que é o ID de Jesus, né? Se esquece do principal. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Muitos até mesmo são até contrários à oração, que não é necessário orar. Não precisa orar, não é necessário orar. Mas eu quero dizer, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, fala enfaticamente a todo tempo, orai sem cessar. E a palavra de Deus vai falar em Lucas também, a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus mesmo declarou, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então a oração é um dever de todo cristão. Então já dizia alguns antigos pentecostais, né? Pouca oração é pouco poder. De fato, né, não é uma mensagem que está literalmente escrita na Bíblia, né, mas não deixa de ser uma realidade, um fato, né? Porque o nosso combustível, né, é a oração, né? E nós devemos não somente orar, mas ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, né? Estar em contato com Jesus através da Bíblia, em oração e jejum. Então muitos até discordam disso, dizendo que não é necessário orar, somente obedecer. Claro que em primeiro lugar nós devemos de obedecer e cumprir o ministério, a obra para o qual Deus nos chamou, né? Nós devemos cumprir a missão, o ministério, a obra pela qual Deus nos tem chamado. Mas muitos deixam de lado a oração e acham que não é necessário orar, nem jejuar, nada desse tipo, né? Então já aí há um enfraquecimento, né? Que a gente vê até mesmo doutrinário cristão, porque o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, né? E o Espírito que testifica de Jesus, a Bíblia fala em Apocalipse, é o Espírito da profecia. Então o Espírito que testifica de Jesus é o Espírito da profecia. Está lá em Apocalipse. Então nós podemos ver aqui, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. Então se nós crermos de todo o coração e orarmos e buscarmos a face de Deus, Ele há de manifestar os mais variados dons do Espírito Santo. Não somente dons espirituais, mas dons ministeriais. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre os dons de ministério, os 5 dons de ministério. 1 Coríntios também, ali capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, fala sobre dons espirituais, né? Inclusive Paulo relata lá em Romanos 12, alguns dons espirituais, mas também alguns dons diferentes, como dons de ministério, né? Por exemplo, o ministério da exortação, né? E 1 Coríntios capítulo 12, falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, isso é um fato. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Será que ele realmente mudou com relação aos dons do Espírito Santo, aos dons de ministério e a obra que ele tinha no passado, no tempo dos apóstolos, dos profetas? Não, meus irmãos, ele não mudou. Ele é imutável. Inclusive, um atributo de Deus,
ao qual ele se declara como até mesmo imutável. Ele não mudou. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a vontade de Deus era no passado, é no presente, será no futuro, nos dar a sua bênção, né? Vai se curar, vai se libertar e também transformar e batizar no Espírito Santo. Amém? Então vamos ficando por aqui, não vamos se estender muito, mas somente uma mensagem cristã para a nossa reflexão. Você que gostou, né? Ative o sininho, se inscreva no canal e receba mais mensagens cristãs como essa. Obrigado e até mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.